Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Logo em seguida, eu quero compartilhar o tema dessa mensagem. E nós vamos orar e entrar nela. Pode ser assim? Eu leio com você 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. A palavra de Deus, ela diz assim: E depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, eles entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Ele já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gede. E alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Tem alguém que veio buscar a ajuda do Senhor? Então Josafá levantou-se naquela assembleia de Judá, de Jerusalém, e no templo do Senhor, na frente do pátio novo, ele começou a orar dizendo: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus? Foi o Senhor quem expulsou os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construído um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se algum problema acontecer, uma desgraça nos atingir, castigo da espada, seja peste, seja fome, nós vamos nos colocar em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas, habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo. Eles vieram expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está atacando. Não sabemos o que fazer. Que frase forte. Não sabemos o que fazer. Você concorda que há momentos na vida que você olha e você diz assim: eu não sei o que fazer? Mas eu amo como Josafá encerra esse texto. Ele encerra a sua oração dizendo: mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. O título da minha mensagem é Efeito Surpresa. Momentos em que você pensa que foi o inimigo quem te surpreendeu, e de repente Deus te dá uma arma para ser você aquele que surpreende o inimigo. Eu quero convidar você a orar comigo e a crer naquilo que Deus quer fazer nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Sabemos que o Senhor é real, sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor, ó Deus, é um Deus bom, é um Deus que quer falar conosco, é um Deus interessado em tocar as nossas vidas. E é por isso que nós te pedimos, nos encontra nessa hora. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, visita-nos aqui nesse lugar, nos toca com a tua palavra, nos muda de dentro para fora, no nome de Jesus Cristo. Se você crê, você pode dizer amém? Amém. A Bíblia fala em 2 Crônicas capítulo 20, que o rei Josafá, ele se encontrava diante de uma situação muito complicada, porque ele estava vivendo muito bem a vida dele, até que chegou uma mensagem. Pessoas informaram ele de que havia um exército formado de 3 povos, os moabitas, os amonitas, os meunitas. Eles haviam feito uma espécie assim de GC do cão, sabe? Uma aliança, uma máfia assim maligna, para poder se levantar contra ele. E ele fica sabendo que ele não teria muito tempo. Logo, logo, aqueles exércitos já estariam nas portas de Jerusalém. E ele então vai buscar a Deus, recorrer a Deus,
pedir para que Deus faça algo na vida dele. E a primeira coisa que eu quero esclarecer para você é a natureza do problema que Josafá está enfrentando. Porque eu acredito que quando nós analisamos mais de perto a natureza dessa guerra que o rei Josafá tem diante dele, eu e você, nós vamos nos identificar mais com a situação do rei Josafá. E vamos perceber que essa não é apenas uma historinha lá da Bíblia, é na verdade a nossa história muitas vezes. A palavra fala que o rei Josafá, ele não escolheu aquela guerra, foi a guerra que escolheu a ele. Em outras palavras, a primeira coisa que eu aprendo, a primeira coisa, é que Josafá precisava lutar uma batalha que ele não havia escolhido. E eu pergunto a você, quantas vezes na nossa vida nós temos que lidar com batalhas que nós também não escolhemos? Batalhas que nós não tivemos opção, batalhas que chegaram até nós, não fomos nós que buscamos essas situações, foram elas que nos perseguiram. Você não escolheu nascer em uma família desestruturada, você não escolheu por um pai violento, você não escolheu por um abuso, você não escolheu por nascer em uma situação de extrema penúria financeira, você não escolheu tantas situações que você tem que lidar e você não escolheu, você não teve opção. Detalhes da vida, elementos ordinários que compõem o nosso ser, como o tamanho da sua cabeça, o seu nariz, a sua pele. Você diz, ah não, João, tá de brincadeira, né? Você está na quarta do encontro, falando de estética, porque tem gente que é bem mais perturbado por questões estéticas do que por questões doutrinárias. Tem gente que não se aceita, por isso que nós chamamos hipocritamente de detalhes, que na verdade não são. A gente banca o espiritual, mas no fundo, tem uma grande parcela aqui do nosso meio que teria a vida assim alavancada, se a percepção que você tem acerca de si mesmo fosse melhor. É um detalhe. Você não escolheu. Você diz, João, eu não escolhi, fato, mas você tem que viver com isso. Faz parte das batalhas que chegaram até você e ponto final. Quantas batalhas você não escolheu, mas elas são suas. Diga assim comigo, a batalha é minha. É sua. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre a batalha de Josafá é que essa era uma batalha que ele não merecia. Eu disse que era uma batalha que ele não havia escolhido, agora eu digo, era uma batalha que ele não merecia. A Bíblia fala que esses povos que o rei Josafá estava enfrentando, foram povos que lá no passado Israel havia poupado. Ou seja, eram pessoas que o povo de Israel, quando teve a oportunidade de eliminar, eles pouparam. E agora, as pessoas que eles haviam poupado, não estavam poupando a eles. Aqueles que eles haviam tratado com misericórdia, estavam agora tratando eles com ódio, com raiva. Que coisa terrível é você ser deixado para trás por alguém que você ajudou a avançar. Que coisa triste é você ser deixado na mão por alguém que você estendeu a mão. Que coisa decepcionante é você ser frustrado logo por alguém que você tomou a pessoa, colocou debaixo do braço, arrancou de um buraco, apontou para ela um futuro e disse, você pode. Que coisa angustiante é você entrar numa batalha que você olha e diz assim, João, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ser decepcionado nesse nível. Eu não mereço. Quantas vezes escutamos isso em um gabinete pastoral? Eu não mereço, pastor, essa pessoa. Eu não mereço essa mãe. Eu não mereço esse marido. Eu não mereço essa situação. Eu não mereço esse menino. Eu não mereço. Não é justo. Porque logo comigo tem tanta gente ruim por aí. Eu não mato, eu não roubo. Logo comigo.
Eu te falo uma coisa, meu querido. A Bíblia fala sobre o princípio da semeadura. Quantos conhecem? Você colhe aquilo que você planta, sim ou não? Mas se eu te falar que há muitos momentos na vida que você colhe aquilo que você não plantou. Porque a mesma Bíblia que fala do princípio da semeadura, ela também tem um livro chamado Jó. E Jó fala do sofrimento justo. Um homem que era reto, que era íntegro. Que Deus, o próprio Deus, olhou e disse assim: não tem ninguém como Jó. Jó é o cara que eu carimbo, que eu aprovo a conduta. E Jó perdeu tudo, sem receber uma explicação. Ele merecia? Mas ele teve que enfrentar aquela batalha mesmo sem merecer. Sabe por quê? Porque o mundo que eu e você, nós estamos inseridos, é um mundo em que nem sempre as coisas funcionam na lógica da justiça. De vez em quando a injustiça acaba reinando. O inocente é maltratado, o justo é injustiçado e o culpado é inocentado. Quem é que vai entender? A vida é bem mais complexa do que o princípio da semeadura, plantou, colheu, não. Mas a batalha é sua, diga: a batalha é minha. É sua. Não adianta você se esquivar. Você diz: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Tá, mas é tua. Os inimigos estão na tua porta, ponto final. Não é justo, não é legal. Eu sei que seria o ideal você não passar por isso, mas ela é tua. E ninguém vai vencê-la por você. E ela não vai mudar de porta. É na sua porta que ela bateu. Ela é sua, diga: ela é minha. Eu sei que quando é para dizer é minha, chega a gente murcha, né? Ela é minha. A batalha é sua. Ele enfrentou uma batalha que ele não escolheu, ele não merecia. E eu encerro com um terceiro aspecto. Era uma batalha que ele não esperava. Não esperava. Da noite para o dia, aparece um exército contra ele. Calma aí. Como é que isso aconteceu? Onde é que eles se organizaram? O texto diz que eles já estavam em En-Gedi. Essa era uma região a 38 quilômetros de Jerusalém. Gente, 38 quilômetros. Vamos lá, igreja. Fazer um cálculo simples. Uma pessoa andando a 5 quilômetros por hora, ela percorre esses 38 quilômetros em quanto tempo? Vamos lá, é nem gospel. Em 8 horas aproximadamente. 8 horas, eles estavam a menos de um dia, numa época que as pessoas não tinham celular, internet, nada para se comunicar, pelo amor de Deus. Menos de um dia, não era tempo para Josafá se organizar militarmente falando, para enfrentar esse exército. Ele não esperava, não, foi no silêncio, o inimigo foi trabalhando no silêncio. Há coisas na tua vida que de repente elas apareceram, você acorda achando que vai ser mais um dia, até que o teu chefe te chama na sala dele. E você pensando que era um projeto novo, uma promoção, uma mudança de cargo, e ele diz para você passar no recursos humanos. Ou então chega o resultado do exame que você fez, e você abre o envelope esperançoso, achando que, foi só de rotina, né? Eu fiz por precaução. E você vê no final do exame um diagnóstico que você não esperava. Um dia que começa normal, comum, e você vasculha nas coisas da tua filha, pega no celular e encontra um nudes. Mexe na gaveta do menino e vê que tem lá um pozinho branco. E aquele dia que começou assim, uau, você acaba desmoronando, quebrado, dilacerado. É impressionante como em 24 horas, aquilo que era sonho, cai em profundo desespero. O que era ânimo, se transforma em angústia, em aflição. Era mais um dia, mas a batalha inesperada veio.
E você se pergunta, de onde é que veio? De onde, meu pai? Eu não vi isso acontecendo. Eu não vi isso surgindo. E está lá. Você vai fazer o quê? Fazer de conta que não está? Diga, a batalha é minha. A batalha é sua. Você diz, João, eu não escolhi, mas é sua. Eu não merecia, mas é sua. Eu não esperava. Boa notícia ou má notícia, Deus me mandou falar para você, mas é sua. Agora eu vou falar para você como você vai enfrentar essa batalha. Pode ser assim, amém? Como é que eu enfrento aquilo que eu não escolhi, aquilo que eu não merecia e aquilo que eu não esperava? Josafá dá uma dica, logo na oração dele, ele fala assim, mas os nossos olhos se voltam para ti, não está sob o nosso poder o que nós enfrentamos, mas é nossa escolha para onde olharemos. Eu não vou olhar para o exército que veio contra mim, eu não vou olhar para essa situação que se levantou na minha vida, eu vou olhar para o Deus que sustenta a minha história. Os meus olhos estão em ti, Senhor, os meus olhos estão em ti, Senhor, os meus olhos se voltam para ti. Essa é a decisão desse rei. Você tem noção de que quando a informação chega e aquele exército está tão perto, Josafá, ele em vez de primeiro consultar os generais, conversar com o exército, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, ele foi consultar o Senhor. O pouco tempo que ele tinha, ele gastou onde? Na presença de Deus. Eu tenho para mim que ele fez isso porque já era um hábito, havia um automático na vida de Josafá. O automático de Josafá era Deus, Júlio. O automático dele era Deus. Quando a situação apertou, Deus. E assim tem que ser na minha vida e na tua vida. O nosso automático tem que ser Deus. Você está entendendo? Sofreu uma perda, eu digo Deus, eu estou preocupado, eu digo Deus, chegou uma mensagem inesperada, eu digo Deus, eu fui frustrado, eu digo Deus, eu fui decepcionado, eu digo Deus, eu perdi algo, eu digo Deus, eu fali, eu digo Deus, eu fui desempregado, eu digo Deus, eu digo Deus, eu digo Deus, o meu automático é Deus, igreja, é Deus. Qual o teu automático? Qual o teu automático? Que a maioria de nós, o nosso automático é reclamar. Apertou, a gente reclama logo. Ah, mas por quê? Mas. Nosso automático logo muitas vezes é a murmuração. O nosso automático quantas vezes é a incredulidade. O nosso automático muitas vezes é a preocupação, é a ansiedade. Você tem noção? A gente já olha para a falta antes de conversar com aquele que tudo tem. A gente já olha para a ausência antes de conversar com aquele que tudo pode. A gente já olha para a impossibilidade antes de conversar com aquele para quem não há impossível. O seu automático e o meu precisa ser Deus. Deus, 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 Deus. O namorado ligou dizendo que não quer mais você, minha filha. Fala para ele, Deus, Deus. Seu automático é Deus. Ali Jesus falou alguma coisa. Deus. Se o nosso automático fosse Deus, se o nosso automático fosse Deus, nós entenderíamos que Deus não é o nosso último recurso, Deus é sempre a nossa primeira direção. Deus não é o teu último recurso, Ele é a tua primeira direção. Muitas vezes Deus acaba sendo o nosso último recurso, sabe por quê? Porque Ele não foi a nossa primeira direção. Muitas vezes a gente acaba em Deus porque não começamos em Deus. A gente está aqui clamando pelo socorro divino porque a gente não buscou lá no começo a vontade divina. Bora começar em Deus, igreja. No nome de Jesus, o seu automático tem que ser Deus. Eu vou começar certo, eu começo com Deus. E quando ele começou com Deus, ele pediu uma orientação, Deus respondeu. A Bíblia fala que Deus levanta um profeta, e o profeta começa a falar para Josafá como ele ia vencer aquela guerra. Versículo 15, o profeta diz, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor,
Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz. Vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. O profeta, ele começa a instruir e a falar o que eles deviam fazer. Eu quero compartilhar com você 3 estratégias que Josafá usou e que eu e você precisamos aplicar nas nossas guerras. Você pode guardar no seu coração? Só 3. Primeira delas, enfrente o seu inimigo. Enfrente o seu inimigo. O texto diz que o profeta falou: amanhã, quando eles vierem até vocês, não fujam, desça contra eles. Desça contra eles, mas a batalha não é de vocês, lembre-se disso. Não, calma aí, parece que não faz sentido. Você está dizendo para a gente descer contra eles, mas ao mesmo tempo fica falando que a batalha não é nossa? É porque a batalha não é de vocês, é diferente de a batalha não conta com vocês. São 2 coisas distintas. A batalha não é de vocês, significa que é Deus quem vai lutar, Ele vai entrar nisso, Ele vai colocar a mão dele, e os inimigos vão ser vencidos, mas Deus conta com vocês ali no campo de batalha. Para que Deus dê vitória, vocês precisam descer até a guerra. Escuta o que eu vou te falar. Deus não pode te dar vitória sobre inimigos que você não enfrenta. Eu vou repetir, Deus não pode te dar vitória sobre inimigos que você não enfrenta. Não tem como Deus intervir de maneira assim, miraculosa, numa guerra que você não entrou. Você precisa primeiro descer até os seus inimigos. Portanto, Deus está falando para você: para de fugir, para de se esconder, para de fingir que não existe, que eles não estão à tua porta. Para! Você quer vitória sobre o passado? Pois começa a enfrentar o passado. Eu sei que tem coisas dolorosas nele, eu sei que tem coisas complicadas nele, eu sei que tem ciclos que ainda não foram fechados, então é hora de você fechar, é hora de você procurar quem você precisa procurar, é hora de você conversar com quem você precisa conversar, é hora de você tomar a atitude que você precisa tomar, mas Deus só pode te dar vitória sobre os inimigos que você enfrenta. Sobre os inimigos que você enfrenta. Você precisa enfrentar essa situação, você precisa enfrentar esse medo. Tem gente que chega e diz assim: como é que eu vivo acima ou além do medo? Enfrenta eles, enfrenta. Porque corajoso não é aquele que não tem medo, corajoso é aquele que tem uma fé que excede o medo que ele tem. É alguém que mesmo com medo dá passos, mesmo com medo se arrisca, mesmo com medo ele ousa. Sabe por quê? Porque ele tem uma confiança dentro dele. O Deus que me chamou é o Deus que vai me levar a atravessar isso tudo e a chegar lá. Ei, igreja, vamos lá. Escuta, quanto mais você foge, mais essas guerras, elas se avolumam na tua vida. Os inimigos que você não enfrenta, eles ganham poder, porque em vez de você fazer uma faxina, tudo que você faz enquanto você foge, é colocar a poeira para debaixo do tapete, e eu te falo uma coisa, esses dias estão contados, porque uma hora ou outra, não vai ter mais tapete para cobrir tanta poeira. Você vai ter que balançar, sacudir o tapete, e fazer uma faxina de vez. Você vai ter que encarar as partes feias do teu eu. Você vai ter que parar desse negócio de mascarar a situação. Vai, enfrenta. Para de fugir. Eu quero que você guarde uma coisa no teu coração: as tuas fugas te escravizam. As tuas fugas te escravizam. Para de fugir. Há passos tão práticos para isso, tão práticos, sabe? Se você precisa pedir ajuda, peça. Se você precisa confessar a alguém, confesse.
Se você precisa de um apoio profissional, busque-o. Vai. Isso, irmão, se o pessoal souber que eu estou buscando apoio de profissional, terapia, coisa do tipo, pronto, vão dizer que eu estou doido. Pelo menos você é um doido em tratamento. Do que você parecer ser são e, na verdade, ser de fato doido. Todos nós temos as nossas feridas, as nossas questões, as nossas mazelas. O negócio é que alguns decidem, sabe de uma coisa? Eu vou abraçar esse negócio, enfrentar esse negócio e resolver isso. Enquanto outros fazem de conta que não tem, que não enfrentam. E aquilo só cresce, 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 cresce. Deus quer derrubar esse inimigo. Mas primeiro você vai ter que encará-lo. Para de esconder. Começa a enfrentar. Fala para quem está perto de você, para de esconder, começa a enfrentar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, olha aí, ó. Que coisa maravilhosa. No verso 17, o profeta diz, ó, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Primeiro ele diz, enfrenta o inimigo. Depois ele fala, fica firme. Por que ele diz fica firme? Porque tem gente que começa enfrentando a situação, mas não permanece tempo suficiente no campo de batalha para ver Deus vencendo aqueles inimigos. Deixa eu compartilhar algo com você. Você sabia que o inimigo que mais coloca gente no chão se chama tempo? Tempo. Porque tem gente que crê, mas não crê durante um longo tempo. Tem gente que confia em Deus, mas não confia por muito. Tem gente que é fiel a Deus, mas não é fiel por muito. Tem gente que chega na igreja, levanta a mão, chora, se descabela diante de Jesus, aquela coisa toda. Pega aquela Bíblia, participa de um grupo de crescimento, se envolve. Rapaz, é um negócio assim, se batiza, bota a blusa preta, passa da videira. Joga um adesivo atrás do carro, está na videira, centro. Está plantado na casa, mas não fica plantado por muito. Tem gente que começa a ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia por muito. Tem gente que começa a orar, mas não ora por muito. Tem gente que está com Deus, mas não está por muito. Tem gente que enfrenta o inimigo, mas não enfrenta por muito. Você percebe como o tempo derruba muita gente, como o tempo coloca a gente no chão, como nós temos aí o tempo vencendo tantas pessoas que começaram bem, mas só porque não permaneceram o tempo suficiente, não conseguiram ver o livramento que Deus estava querendo trazer à tona. Se eu falar para você que tem coisas na tua vida, exércitos na tua vida, que para serem derrubados só precisa de uma coisa. Eu sei que você sabe o que é que precisa, igreja? Tempo. Se você esperasse um pouco mais, se você permanecesse um pouco mais, se você guardasse o seu coração um pouco mais, meu Deus do céu, sabe, para muitos aqui nesse lugar, a ordem de Deus é só uma. Eu não quero que você vá nem para a direita, eu não quero que você vá nem para a esquerda, eu só peço uma coisa, fica firme, permanece no seu lugar, só isso. Nada mais. Há estações, igreja, na nossa vida, que a maior vitória é você dizer, eu ainda estou aqui. Há guerras na sua vida, que a maior afirmação de vitória que você pode dizer é, eu ainda estou aqui. Olha, eu não estou, quem sabe, na minha melhor forma. Eu não estou, quem sabe assim, sabe, no meu melhor shape espiritual. Mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui, queridão. Eu ainda estou aqui. Tempo. Permaneça firme. Só isso. Só isso. Você precisa persistir. Porque o processo faz parte da promessa. Porque o processo faz parte da promessa. Permanecer faz parte de vencer. Mesmo que você
aparentemente olhe e diga: mas eu nem avanço nem recuo, e os inimigos nem sobem nem caem. Mas faz parte de vencer, permanecer, faz parte de vencer. Diga comigo: permanecer faz parte de vencer. A terceira e última coisa que eu aprendo com Josafá, por favor, capta isso, é o que acontece no versículo 21. Depois de entender que precisava enfrentar o inimigo, e segundo, permanecer ali na batalha, terceira coisa, ele descobriu uma arma sobrenatural, chamada adoração. No versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Josafá decidiu pegar o exército e colocar na linha de frente homens, não com espadas, não com escudos, não com lanças, não com flechas, homens com uma arma que estava nos lábios. Eles cantavam, dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor, vamos lá, igreja, diz comigo, dura para sempre. Eles diziam como? Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura. Toda a igreja, até você que está bocejando e pensa que eu não estou vendo, eu vejo tudo. Diga comigo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Não vou deixar você dormir. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles cantavam. Lá vinha um outro exército, o exército inimigo. Eu fico pensando nesse exército aqui, ó. A gente pegou eles. Eles não nos escolheram, a gente chegou. Eles não mereciam e a gente chegou. Eles nem esperavam e a gente chegou. Nós vamos surpreendê-los. E quando eles chegam lá no campo de batalha, eles veem um exército imenso, e na primeira fila, algo que eles nunca tinham visto, um monte de gente cantando: o que é, igreja? Não, vamos lá. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura. Eles foram e encontraram pessoas adorando. Deixa eu te falar uma coisa, eles foram pensando que iam surpreender o exército de Josafá, mas foi Josafá e o seu exército que surpreendeu o inimigo. E deixa eu te falar por quê. Porque o texto logo em seguida, olha que incrível, diz que quando eles começaram a cantar e entoar louvores, verso 22, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, e os do Monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, uma confusão aconteceu aqui. Os moabitas atacaram amonitas, atacaram os meunitas, eles se atacaram. Sabe o que é isso? É uma espécie de implosão do próprio inimigo. Eles se aniquilaram. Meu Pai eterno, será que você consegue entender que é isso que acontece quando você começa a adorar? Quando você adora, sabe o que é que acontece? As trevas, o inimigo, aquilo que vem contra você se autodestrói. É uma espécie de suicídio dos problemas. Quando você começa a adorar, você diz: mas João, por quê? Porque eu não entendo. Por que a adoração é tão poderosa? Eu te falo por que ela é tão poderosa. Porque qualquer pessoa que enfrenta uma guerra, enfrenta como? Enfrenta com arma, preocupado, ansioso, pressionando, se esforçando, maquinando um jeito de conseguir driblar o adversário. É assim que todas as pessoas enfrentam as suas guerras. Pergunta para o pessoal do teu trabalho, como é que eles enfrentam as guerras deles?
quando o dia mal chega, como é que a pessoa fica? Ansiosa, preocupada, louca, doida da vida, tomando Rivotril. Não é? O que acontece? Quando é que acontece? Terminei, o que é que eu faço? O que é que você faz? Pergunta lá para tua amiga, o que é que ela faz? Se tranca lá no quarto, um pote de sorvete e Netflix. Faz nada, nem se mexe, deixa aquele negocinho, né, dos 15 segundos passar e dizer, próximo episódio, pum, pronto, fica lá. É assim que as pessoas enfrentam normalmente as suas guerras, é assim. É se afundando na depressão, é se afundando no álcool, é buscando esquecer numa noite. É assim que as pessoas enfrentam suas guerras. Ei, deixa eu te falar, o diabo sabe lidar com pessoas ansiosas, ele sabe lidar com pessoas estressadas, ele sabe vencer pessoas depressivas, ele sabe derrubar gente desesperada, mas ele não sabe o que fazer com gente que adora. Ele não sabe o que fazer com pessoas que adoram. Ele fica confuso, os inimigos se confundem. O que é que eu faço? Esse cara, quanto mais a situação aperta, mais ele fica dando glória a Deus. Esse cara é doido. Essa mulher é pirada. Depois que ela entrou nessa igreja, ela tá piradona. Porque quanto mais o negócio fica estreito para ela, mais ela coloca o louvorzinho lá, tá entendendo? No carro dela, e ela fica lá, sobre todo impossível é o teu Jesus, né? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Quanto mais a situação se complica, quanto mais a pessoa tá lá, sendo colocada contra a parede pelas circunstâncias, mas o indivíduo para e diz, mas sabe de uma coisa, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo, Deus é comigo, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te adorar. Aí você vai lá, aí você lá no teu quarto, lá no teu carro, você vai lá, aí você liga lá no teu aplicativo, e você começa a dizer, ainda que eu passe por esse vale, ainda que eu me enfrente essa situação, aí você canta mais ou menos assim: eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aí você diz o quê? Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aí você fala. Aí você está passando por essa circunstância, você está passando por essa situação, aí tudo na tua vida sussurra para você e diz assim, olha aí ó, Deus te deixou, Deus te abandonou, Deus te deixou de lado, você não tem motivo para adorá-lo, você não tem motivo para você reconhecê-lo, e no meio dessa situação você diz, sabe de uma coisa? Eu tenho razão sim, porque ainda que Deus não faça mais nada por mim, só por causa daquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás, só por causa da cruz, só por causa da salvação, só por causa do céu, Ele já é digno. Ele é digno porque Ele é eterno, Ele é digno porque Ele é Senhor, Ele é digno porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E aí você começa a levantar tuas mãos, você começa a cantar, dizendo adorarei, 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 adorarei ao Senhor. Senhor, meu Deus. Aí você diz
entendendo? Ei, quando o inimigo pensa que vai surpreender você, e você de repente, quanto mais é apertado, mais sai louvor. Quanto mais é pressionado, mais você agradece. Quanto mais você é atacado, mais você reconhece. Quanto mais você é atingido, mais você adora, 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 adora. Eu quero te fazer um convite essa noite. Em vez de os problemas te surpreenderem, que tal você começar a surpreender os problemas? Que tal? Que tal a crise olhar para você e dizer assim: por essa eu não esperava? Que tal a separação olhar para você e falar assim: por essa eu não esperava? Que tal a situação financeira apertada olhar para você e falar assim: por essa eu não esperava? Por uma pessoa adorando eu não esperava. Eu esperava por alguém ansioso, eu esperava por alguém desesperançado, eu esperava por alguém perdido, mas por alguém prostrado adorando, eu não esperava. Igreja, é esse o seu efeito surpresa. É esse o seu efeito surpresa. Quando tudo converge contra você e você pode adorar, 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 mesmo quando as circunstâncias são contrárias a você. E quando você começa a adorar, olha só, o versículo 25 diz: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. E eles passaram, diga comigo, 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Meu Deus! Depois que aquele exército foi vencido e eles foram até o terreno do inimigo, eles tomaram tantas coisas daqueles inimigos que eles não conseguiam nem levar para casa. Deus permite que você enfrente algumas guerras, sabe por quê? Porque há coisas na sua bagagem que só as batalhas adicionam. Só as batalhas adicionam. Você tem noção de que você enfrenta isso pensando: isso está chegando para me tomar algo, mas um dia você vai olhar para trás e você vai dizer: não, isso chegou na minha vida para que eu possa ganhar algo. Eles foram, igreja, enriquecidos por essa batalha. Mas para que eles fossem enriquecidos, Deus precisou mandar a guerra. Eu digo a você a mesma coisa. Deus te manda essas guerras para que aquilo que você ainda não tem na bagagem possa ser adicionado a ela. E em última instância, eu ainda consigo ver que esse texto aponta para Jesus Cristo, porque ele fala assim: durante 3 dias eles estavam saqueando, e havia mais do que eles eram capazes de levar. Será que não foi isso que aconteceu na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu, Ele venceu o inferno, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, ali Ele levou a nossa culpa. E quantos dias Ele ficou ali morto? 3 dias Ele ficou ali no sepulcro. Durante 3 dias Ele enfrentou o inferno. Durante 3 dias Ele tomou a chave da morte da mão das trevas. Durante 3 dias ali esteve Jesus, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E eu te falo mais, Jesus conquistou tanto naquela cruz, que os frutos da sua vitória não podem nem ser desfrutados por mim, por você, na sua totalidade aqui nessa vida. Essa vida não dá conta. Esses 80, 90, 100 anos que você tem é pouco demais para você viver tudo que Jesus conquistou na cruz. Foi por isso que Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vim, mas eu voltarei. Porque há mais. Há tanta coisa que não dá nem para você levar para casa. Você tem noção?
É isso que eu vejo nesse texto. Há tanta coisa que não dá nem para você levar para casa. Igreja, a minha oração é que você possa sair desse lugar hoje com uma certeza no seu coração, que você possa dizer: eu irei enfrentar as minhas guerras a partir de hoje com uma nova arma empunhada. Eu sei, agora eu tenho esse efeito surpresa. Quando o inimigo pensar que ele me surpreendeu, vai ser a minha hora de surpreender. Eu vou levantar as minhas mãos, eu vou erguer a minha voz e eu vou dizer: Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Senhor. Ao Senhor.